Fake news se espalham mais rapidamente que notícias verdadeiras no Twitter, graças às pessoas, não a robôs. Foi com esse título que a revista Science anunciou, na semana passada, a publicação de um estudo que rapidamente virou manchete no mundo todo. A segunda parte da frase, graças às pessoas, não a robôs, é a mais importante, a maior novidade. Mas não foi a que mais chamou a atenção da mídia brasileira, que em geral só enfatizou a primeira conclusão. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, falo principalmente da importância da gente olhar para essas pessoas. As fake news são a bola da vez. Desde pelo menos o começo do ano, é difícil a gente ler o jornal sem topar com o tema. Para começar, eu registro o uso recorrente da expressão fake news e não notícias falsas, por exemplo. Fake news traz muito mais do que só a ideia de informações não verdadeiras. Falar de fake news é falar da eleição de Donald Trump, da intervenção russa, mas também da guerra de Trump com a mídia. É falar do poder e dos impactos das redes sociais e de outras tecnologias, bem como da crise da mídia tradicional e da identificação por essa mídia de uma janela de oportunidade para recuperar a sua relevância. É falar de polarização política e da impossibilidade de diálogo, e também é mexer no vespeiro da regulação e/ou controle público da mídia. Eu não quero minimizar as fake news. Acontece que essa cruzada contra elas, particularmente das grandes empresas jornalísticas, me parece um risco de uma cortina de fumaça que dificulte ainda mais a compreensão de uma complexidade a qual, se a gente tivesse prestado mais atenção antes, talvez a gente tivesse melhor preparado ou nem tivesse chegado às fake news. Voltando ao estudo da Science e à conclusão de que são as pessoas as maiores responsáveis pela disseminação das fake news, é preciso então olhar para as pessoas, para as que publicam e para as que leem e compartilham essas notícias. E a gente precisa fazer isso indo muito além da solução fácil, teoricamente, ainda que não seja fácil na prática, mas a gente precisa ir além dessa solução de checagem de notícias, de classificação do mundo em verdadeiro ou falso. Uma das coisas que mais me incomodou foi a afirmação no Estadão de que alguns pesquisadores, no mesmo número da Science, estariam propondo como solução para o problema que sejam realizadas pesquisas sobre a eficácia de cursos que busquem formar crianças e jovens para reconhecer as fontes ilegítimas de notícias. A afirmação me incomodou, primeiro, por parecer estar dizendo que ainda não existem estudos. E também por se restringir mais uma vez ao dualismo entre fontes boas ou más. Uma simplificação que é exacerbada no infográfico do Estadão, com dicas de como identificar uma notícia falsa. Mas lendo o texto original, eu verifiquei que o posicionamento é bem mais complexo do que isso e vale a pena ler. Eles propõem, entre outras coisas, a formação e o empoderamento para que as pessoas possam avaliar a qualidade das fontes de informação. E nesse tempo que me resta aqui, eu destaco justamente essa ideia de avaliação da qualidade das fontes de informação, em oposição a clicar nos quadradinhos do verdadeiro ou do falso. Já existe todo um conhecimento acumulado e práticas de educação para as mídias, inclusive no Brasil, que precisam ter mais visibilidade. A educação para as mídias com a qual eu me identifico, defendo e que eu tento praticar aqui na Mídia e Ciência, combate a visão das pessoas como vulneráveis a uma mídia cruel, contra a qual elas precisariam ser inoculadas. No lugar, o que a gente propõe é uma preparação para viver em uma cultura da mídia, o que envolve o olhar crítico para o processo de produção das notícias e das fake news, para as características do texto e das imagens
e, por fim, para como esses textos são recebidos. E assim, para concluir, eu destaco o alerta de que quando a gente fala em olhar para a recepção, a gente está dizendo que é importante a gente ficar atento também ao lugar de onde a gente lê ou assiste às notícias. Ser crítico em relação às nossas próprias crenças e convicções. Há alguns dias eu assisti ao debate sobre a incorporação de novas práticas integrativas e complementares no SUS, em um dos jornais da Globo News. Depois da notícia que expunha a polêmica causada, uma jornalista manifestou como só estava viva por causa da homeopatia, a outra como a acupuntura amenizava suas dores. E todas juntas elas ponderaram que, apesar disso, talvez haja mesmo algum exagero na medida para o SUS. Ora, se até a mídia dita real, séria, tem agentes que usam a si mesmos como medida de todas as coisas, como nesse caso, como esperar que as pessoas sejam críticas? Primeiro em relação às suas fontes de informação e também às suas próprias tendências, que são capazes de enviesar a compreensão dessa informação. Uma boa semana com muita crítica e reflexão.